A Cultura informa. Opinião. Ele está chegando com a opinião, os comentários e a análise social de hoje. Professor Carlos Silva, boa tarde. Professor Carlos Silva? A gente está tentando a reconexão com o professor Carlos Silva, cientista social, que sempre traz o seu comentário aqui no segundo horário, no programa Cultura Informa. Enquanto isso, o ouvinte Cultura também pode mandar sua mensagem, interagir conosco, mandar a mensagem no 981091130 e na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube. Professor Carlos Silva, boa tarde. Boa tarde, Elaide Dias. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde, ouvintes do Cultura Informa. Boa tarde, professor Carlos Silva. Qual o comentário de hoje? Crise de competência. Vamos ao comentário. Bom, vamos ponderar 2 pontos nesse comentário que nós vamos fazer. Primeiro, fazer uma ilustração, uma introdução do que nós vamos comentar. Como analista social, eu sempre não me considero comentarista político, eu não tenho formação acadêmica para a questão política, mas sou um cientista social, e nós aprendemos com a bagagem acadêmica a produzir o artigo, produzir o fato e não replicar o fato, sem antes produzir uma defesa dele, sem uma fundamentação científica. E isso é muito perigoso, porque isso aí, quando nós fazemos isso, nós reproduzimos uma notícia e automaticamente não temos a profundidade se aquilo é verdade ou se aquilo é mentira. Estamos apenas divulgando com o interesse de informar ou com o interesse de atender a alguém ou alguma instituição. Essa é a diferença até do jornalista para o blogueiro. O jornalista tem uma bagagem científica cara que ele pagou para produzir, construir a matéria, né? E não necessariamente apenas blogueirar, ou seja, apenas reproduzir. Nós estamos vivendo uma das maiores crises de escassez de chuva dos últimos 90 anos. E essa escassez ela está esvaziando os reservatórios das hidrelétricas, que são exatamente as geradoras de 60% do consumo de energia elétrica do país. E aí nós temos o ministro de Minas e Energia, que vai à rede, né, à imprensa, divulgar o seu plano para atender, para construir sugerir uma solução para o problema. Primeiro, crise climática, crise social, pandemias, isso vai sempre existir na raça humana. Desde que nós nascemos e desde que o mundo é mundo, que sofremos perdas, que temos pandemias e que temos alterações climáticas. Lógico que no momento o homem está produzindo, apressando esse processo, até por causa, um dos pilares disso é a questão do desmatamento. E aí o ministro sugere que o cidadão comum economize energia e que faz um acordo voluntário com o mercado para tentar economizar energia. Veja que simploriedade. Isso qualquer pessoa pode dizer isso. O ministro não deveria nunca abrir a boca para estabelecer um contrato, uma proposta dessa. Ela é muito simples para um país e para o ministro que é almirante, não é? Mas qual seria a sugestão? Primeiro, o horário de verão, que foi abolido pelo presidente atual, ele chegou, quando na sua existência, fez o Brasil economizar 1,4 bilhões de reais com consumo, numa queda de um consumo médio de 0,5% de watts e chegando até 4,5%. Mas quem poderia ajudar a melhorar essa questão da crise energética, ou seja, resolver alguma coisa? O grande mercado. Como? Ora, nós temos o Google, essa empresa gigantesca que trabalha com a questão da rede, de redes sociais e informações. Para vocês terem ideia, ela consome o equivalente energia equivalente a 200 mil habitantes, ou seja, uma cidade, não é? Isso são 260 milhões de megawatts.
Por que é que o governo não sugere, não conversa com essa empresa para que ela possa construir uma usina nuclear própria e abastecer seus data centers, né, seus núcleos de processamento de dados? Que isso equivaleria, esse valor de 260 milhões de watts, equivale a 25% do consumo de uma usina dessa. Né? Por outro lado, nós temos 601 shopping centers em operação no Brasil. E esse shopping center consome energia equivalente a uma cidade de 20 mil habitantes. Ele trabalha com escada rolante, elevadores, lojas e assim por diante. Então, por que é que o comércio, através de uma determinação federal, porque muitas vezes o governo federal, o governo estadual e o governo municipal tem que agir tecnicamente, né? Não tem que agir colocando o voluntariado como uma base única de discussão, né? Então, poderia esses mercados todos, esses shoppings, essas galerias, as lojas, abrirem 1 hora mais tarde e fecharem 1 hora mais cedo. Esse consumo aí, essa queda de consumo já vai ajudar bastante. Agora, a maioria das pessoas que tem uma geladeira, uma TV e 3, 4 bicos de luz, como se diz, ele quer que a pessoa economize. Ora, claro que essa conscientização de economia ela não chega a todos, porque nós não estamos ainda tão preparados para essa consciência. Mas poderíamos tê-la se nós tivéssemos a ajuda da empresa privada de energias e colocassem medidores digitais nas residências. O próprio cidadão poderia observar no medidor digital o quanto ele estava gastando em watts e em reais. Facilitaria o gerenciamento. Mas aí temos um ministro de Energia que vem falar uma coisa muito simplória, muito pequena para o tamanho do nosso país, da nossa economia. E por outro lado, o outro ponto que eu quero ponderar é que é uma coisa absurda que ocorre no mundo. Nós estamos perdendo a consciência do que é massa e volume. Um cara, na revista de edição 2462, que é Isto É, disse que deu uma mala de dinheiro em 2017 a Lula. Veja que loucura, o cara não sabe quanto é, mas eu vou ajudar ele. Uma mala comum dessa tipo 007, uma nota de R$100 tem 156 milímetros de comprimento e 70 milímetros de largura. Uma mala daquela cabe R$1.080.000 com nota de 100. Esse dinheiro ninguém coloca em colchão, ninguém coloca no banco, porque a casa de Lula, aonde ele morava, e todas as suas contas foram devastadas pela Lava Jato. E não encontraram esse valor. E na época em que o cara diz isso, Lula não estava exercendo nenhum cargo público. Nenhum. Ele estava tentando se curar do câncer. Então veja, é aí que tem produzir o fato é uma coisa. Estabelecer a verdade científica do fato é outra. E para concluir, numa fala do ex-presidente Lula, quando ele fala em regulamentação da mídia, ele está se referindo ao artigo 221, 222 da nossa Constituição Federal, porque nós temos um marco regulatório da imprensa de 1962 e o que se sugere no artigo 221, no inciso 3, é a regionalização da produção cultural, artística e jornalística, para tentar melhorar a condição de não fazer com que o Sudeste e o Sul predomine em cima de toda a região do país. Então é interessante pensar que quem fechou redação, quem matou jornalista e quem mentiu para o povo foi a ditadura militar, como foi o caso do Plano Cohen, que foi uma fajutagem provocada pelo o general Monteiro Góes, se eu não me engano, que ele fez um plano, uma fraude, dizendo que existia um grande plano comunista que iria incendiar o país, fazendo com que, para derrubar Getúlio Vargas, em 1945, ele mesmo disse que foi uma fraude. Então, é preciso que tenhamos cuidado, porque uma coisa é fato, uma coisa é notícia, e a outra coisa é replicação dos fatos
sem uma base fundamentada, principalmente pelas pessoas, né? Pelo amor que se tem uma pessoa. Por exemplo, eu não estou questionando se Lula recebeu a mala ou não recebeu. O que se leva em consideração é que o fato é, se o cara pegou 1.080.000, estou dizendo isso especulando, porque eu estou dizendo quantas notas de 100 cabem numa pequena mala 007, porque o cara não diz quanto tinha. E um dinheiro desse, ele não fica guardado, ele não mofa, ninguém joga fora, ele vai para algum lugar, ele deixa rastros financeiros. Infelizmente, começa a ser a campanha política e já vem essas informações de maneira extremamente fake newsadas. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura e Forma. Opinião é na cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 51 minutos. Faltam 9 minutos para as 14h. Algumas mensagens aqui para o professor Carlos Silva no Facebook, YouTube e também no nosso WhatsApp. Adriana Heleno está dizendo, pergunte aí ao professor sobre essa aliança com o partido do governador que chamou Lula de corrupto e agora estão juntos. Cuidado, professor, com o coração. Ele fica nervoso com esse tipo de pergunta. Aqui a mensagem do Adriano Heleno. Olha, essa aliança do PSB com o PT sempre vai existir, independentemente de pessoas, de personalização, porque são partidos que seguem na mesma estrada. Podem até optar por direções diferentes, mas seguem a mesma estrada, e isso é normal. Aqui tem o Alexandre Rodrigues dizendo, Elaine, o professor é muito inteligente. Abraços do Cangaia, do cachorro de Cangaia, Alexandre Rodrigues, que está falando aqui. Obrigado, amigo. Cileide Nascimento, professor Carlos, o povo gado anda desesperado. É preciso muita preocupação e eu queria que os ouvintes do Cultura e Forma, principalmente, aprendessem conosco e nós aprendemos com ele a depurar informações. Eu aprendi isso com a Rádio Cultura, por incrível que pareça. Eu aprendi a depurar os fatos para não transferir informações equivocadas. Pela responsabilidade que é o microfone, desse nível que é a Rádio Cultura, nós temos que ter essa preocupação de fazer essa depuração. E o ouvinte, no momento que ele recebe uma informação de qualquer um de nós, ele pode muito bem no seu celular, no seu computador, ou buscar alguém e aí fazer a depuração da informação. Boa tarde, meu querido. Estou na escuta. Parabéns, professor, pelos seus comentários. Você está de parabéns. Mais Obrigado. Informado do rádio de Caruaru. O Louro Salviano aqui está mandando a mensagem. Obrigado, amigo. Alexandro Vicente diz, professor Carlos Silva, o que você acha da visita de Bolsonaro aqui no Agreste? Olha, primeiro porque ele tem todo direito de visitar o país. Era bom se ele visitasse a Lua, ficasse por lá um pouquinho, mas tudo bem. Acho que ele tem esse direito de visitar. Agora não pode fazer da visita um ato politiqueiro, né? Ele vem para a cidade, que mais votou nele, deve vir. Agora sai, quem está pagando aquela gasolina? Quem está pagando quem são aquelas pessoas? Né? Será que vai usar máscara? Será que as motos vão estar com a placa coberta? Não é? Então é preciso só respeitar alguns critérios éticos e jurídicos e sanitários. Eu acho que tem todo o direito. Professor Carlos Silva, a gente agradece sua participação, deseja bom final de semana e até terça-feira. Até terça-feira, André Santiago, até terça-feira, Elaine Dias, até terça-feira, ouvintes do Cultura e Forma. Até terça-feira, professor. Um grande abraço.